E aí pessoas, eu sou o Tio Fels. Desculpe pela demora, mas muita coisa teve que ser feita até esse vídeo finalmente sair. Enfim, nessa segunda parte do iceberg, vamos entrar mais a fundo e descobrir quais são os segredos obscuros que nos aguardam lá embaixo. E com isso, caso você tenha menos de 10 anos, recomendo que saia do vídeo ou chame algum adulto para assistir com você, ok? Dessa vez teremos as últimas 3 camadas do iceberg a apresentar: águas médias, águas profundas e o abismo. Então, depois de um grande e breve tempo, sejam bem-vindos ao iceberg de Star vs as Forças do Mal, parte 2. Águas médias. Alfonso o Digno. Para quem não sabe, Alfonso o Digno foi o secretário do Conselho da Guerra contra os Monstros, sendo um dos conselheiros mais confiáveis da Solaria Butterfly, e o possível amante dela, sendo provavelmente o suposto pai da Eclipsa, e também conhecido pelo seu livro apresentado na série, que se chama Atlas do Multiverso de Alfonso Digno. Mas em poucas palavras, ele é um personagem bastante misterioso na história de Star vs, apresentado apenas como um retrato do Capitão dos Mares. E se você reparar bem, ele aparece na série desde seu primeiro episódio, e muitas vezes pode ser visto no fundo de algum cenário ou em algumas cenas, e ele mostra até mesmo movendo os olhos, apesar de ser apenas um retrato. E isso acontece especialmente no episódio Cuidados do Sr. Candle, quando a Star e o Marco se abraçam. Também foi ele quem falou com o Marco no episódio Baile da Lua Sangrenta, e foi com ele que a Eclipsa falou no episódio Bons Sonhos. Considerando o fato adicional de que Afonso foi apresentado muito antes que a própria Solaria e apareceu com mais frequência que ela na série, isso me faz pensar que ele não foi feito para ser apenas um personagem de fundo interessante, porém para algo a mais, algo mais importante e significativo. É como se a Daron estivesse tentando sugerir um papel oculto em Star vs que faria sentido no final da história, mas como já sabemos, isso não aconteceu, provavelmente por conta do desenho já ter sido cancelado e resumido às pressas. E talvez seja por isso que nunca saberemos qual seria essa grande importância de Afonso o Digno. O primeiro designer do Tom. Alguns anos atrás tinha vazado alguns storyboards ainda em sua fase piloto do episódio Baile da Lua Sangrenta, e nele vimos nada mais e nada menos que o primeiro designer do Tom sendo mostrado. E diferente do Tom que já conhecemos, nessa sua primeira versão ele tem um cabelo mais longo e com seus chifres começando no topo da sua cabeça. Sinceramente, pra mim, os chifres assim não tinha problema, mas o cabelo é o que estraga tudo. E por questão de design, eu prefiro 100 vezes o Tom atual, mas não foi só no design em si que ele era diferente, também a sua personalidade raivosa, que pelo que eu percebi, no começo ele chegava a ser um pouco mais agressivo, porque em um dos storyboards iniciais vimos que ele chega a ameaçar Star a abandonar o Marco para ir no baile com ele, e caso contrário ela se recusasse, que foi o que aconteceu, iria liberar hordas de demônios sobre a Terra até ela aceitar dançar com ele. Então para quem reclamava do Tom, que eu tô aí inclusive, saiba que ele poderia ter sido bem pior do que esperávamos. Pelo menos, era o que estava prestes a ser.
A Star originalmente seria uma aluna da sexta série. Em uma das entrevistas que a Daron fez respondendo a alguns de seus fãs sobre a origem da Star, ela cita que a Star seria uma garota mais jovem, sendo uma aluna da quarta série, dizendo que ela basicamente seria eu na quarta série. No entanto, nos quadrinhos antigos de Starversus, que foram ao ar bem antes do desenho sequer ter tido um piloto, no meio de uma discussão com o Valentão, ela confirma que é uma aluna da sexta série, mas como algumas pessoas talvez ainda não saibam, no desenho, a Star e o Marco estão na oitava e na nona série. Porém, originalmente isso poderia ter sido bem diferente. O pesadelo do Marco. Isso se refere a um pesadelo que o Marco teve no início do episódio Faixa Vermelha. Havia muitas teorias e especulações sobre o que esse super simbólico sonho poderia significar. E acho que a teoria mais provável é que, pelo que parece, não tinha algo muito profundo nele, mas símbolos e elementos que faziam referência a episódios futuros da temporada. Não só dessa temporada, mas como também de outras. Como o próprio Marco usando o mesmo terno que aparece mais pra frente no episódio Bumbum o Palhaço Aniversariante. Essa outra cena dele esquecendo a sua combinação no pesadelo, que também pode ser vista como uma referência ao episódio Correndo com uma Tesoura, que acontece mais no final da temporada, que é quando o Marco esquece a senha de seu computador. A própria lua de sangue que foi vista, que já é algo comum na série, que também no futuro eles teriam que lidar com isso de novo. Então o que podemos concluir desse sonho do Marco é que não era para exatamente explicar algo, mas mostrar algumas referências escondidas de episódios que ainda estavam por vir no futuro da série. O primeiro designer da Star. Como já foi dito anteriormente, a Star poderia ter sido muito mais jovem do que esperávamos. E como vimos em algumas cenas do primeiro quadrinho sobre o desenho, a Star tinha um design um pouco diferente do que conhecemos, tendo uma aparência mais infantil e brincalhona, e usava uma coroa, mostrando que ela não era, mas sim fingia ser uma princesa na história original, porém ainda com aquela mesma varinha da sua versão piloto. Eu não sei se só eu percebi, mas a Star nessa versão parecia ser mais maluquinha. Não sei se deve ser pelo motivo dela ser mais jovem e ter expressões mais exageradas. Porém, isso é só um detalhe. E essas são algumas vestimentas que ela usaria em sua versão original. Algumas até que bem interessantes por sinal. Cores da magia. Existe uma teoria de que as cores da magia podem dizer muito sobre as intenções do usuário. Dizem que a magia rosa vem de emoções positivas, a magia verde vem das negativas, a amarela é pura magia brilhante sem emoção e a roxa é pura magia negra sem emoção. Isso explica momentos em que a Star tá usando magia rosa sem nenhum problema, já que tava tudo bem, no caso, emoções positivas. Já em momentos de magia verde vimos emoções negativas, como nos próprios olhos da Meteora lutando com a Star, mostrando que ela tava com puro ódio naquele momento. Também um outro momento que vale citar que foi quando Toph assumiu o controle da varinha. Magia amarela é apenas a magia amarela brilhante que não tem emoção nenhuma. A magia negra que é mostrada quando Toph corrompe tudo, ou quando a Star destrói a magia. Porém, mesmo sendo para tirar os poderes da mina, a magia reconheceu aquilo como algo negativo. Por isso, ela ficou negra quando tentaram destruí-la. O design original de Lua e River. Como já vimos antes, sempre alguns dos designs iniciais que a Daron apresentava tinha algo peculiar ou estranho para falar a verdade. E a Lua e o River não fogem disso. Já existiram duas versões iniciais dos dois, sendo uma mostrando eles no espelho mágico, que pelo que eu percebi, nessa versão eles estão bem velhos, como eu posso dizer. Desculpa quem gostou, mas eu com certeza nunca iria provar essa versão. Já a outra, que se aproxima mais da original, é essa, com o River sendo mais anão que o normal e usando uma roupa vermelha de rei ao invés de azul, e a Lua tendo um cabelo mais curto e sem os símbolos nas bochechas, e aparentando ser uma rainha mais durona do que conhecemos. E vamos admitir, boa parte dela se assemelha bem com a sua versão final na primeira temporada. Contudo, eu ainda posso dizer que prefiro os dois do jeitinho que são. Atlas do Multiverso de Afonso Digno. Se trata de um livro mostrado no episódio Dup Dup. Sugere-se de que o conteúdo desse livro pode ser tão importante para o desenvolvimento do universo de Starversus quanto o próprio livro mágico de feitiços, que é esse daqui que eu estou nesse exato momento. Valeu aí, Cat. E também o Guia da Star e do Marco.
pois se o Atlas de Afonso fosse publicado oficialmente, saberíamos muito mais informações sobre todas as dimensões da série. Além disso, a história desse livro pode ser interessante e bastante trágica, porque provavelmente após a morte de Solária e a cristalização de Eclipsa, o solitário e deprimido Afonso deixou Milne como marinheiro, começou a explorar diferentes dimensões fazendo anotações, e ao final de sua longuíssima vida, acabou completando todo o livro sobre suas viagens. Inclusive, caso a Daron tenha a ideia de algum dia lançar esse livro, com certeza seria uma ótima chance para explicar as várias pontas que ficaram soltas com o final do desenho, mas no fim das contas, isso é bem improvável de acontecer. O primeiro designer do Toph. Toph é um dos personagens mais importantes da história de Staversus, sendo um vilão marcante nas primeiras temporadas que fez eu gostar ainda mais do desenho. Porém, como já vimos anteriormente em alguns personagens, como será que foi o design inicial dele? Bom, o Toph originalmente seria uma girafa de terno ao invés de um lagarto, e na minha opinião, ele sendo uma girafa não iria combinar nem pouco com o vilão principal, porque ao invés de assustar, poderia até ser algo engraçado. E por que eu digo isso? Por causa que já existe o monstro girafa na série, e ele é horrível. Então talvez seja essa a explicação de terem mudado ele depois. Bem autoexplicativo. Códigos ocultos do livro. Para quem já leu o livro de feitiços, deve saber que existe alguns códigos que você precisa traduzir ao decorrer de alguns capítulos, que basicamente é o alfabeto milniano. Isso você resolve apenas pesquisando no Google e pegando alguma tradução por aí. E é simples, para cada símbolo existe uma letra, assim formando uma palavra, frase vai indo. Só que, em certos capítulos do livro, mais especificamente nos capítulos da Skywine e Crescenta, existe outros tipos de símbolos que não faz parte do alfabeto milniano. Por exemplo, esses daqui, que é mostrado em uma das explicações da Skywine, são só símbolos aleatórios que não condiz com nada. Alguns chegam até a se assemelhar com o alfabeto milniano. Já em outras frases, digamos assim, até tem alguns símbolos que são do próprio alfabeto milniano, porém mesmo assim você não consegue chegar em lugar nenhum, porque se você for traduzir são apenas letras espalhadas de forma aleatória, então no final das contas vai continuar não fazendo sentido do mesmo jeito. E sim, não existe nenhum tipo de tradução ou alguma coisa na internet que mostre o significado desses rabiscos, e por isso eu denominei eles carinhosamente de códigos ocultos, porque pelo menos até agora, nenhum deles chegou a ter uma tradução ou real significado. A minha teoria é que esses códigos ocultos fazem parte do antigo alfabeto milniano, que era usado para ser escrito no antigo livro de feitiços que existia antes do Castelo Butterfly ter sido incendiado junto com ele. E detalhe, a Skywine foi a primeira rainha a escrever no novo livro de feitiços, e ela cita que está sendo a 27ª rainha naquele momento. Então isso quer dizer que antes dela já existiram mais 26 rainhas a assumir o trono junto com o antigo livro. E bom, o que nos resta aceitar é que são somente elas que sabem o real significado desse alfabeto oculto. Águas profundas. Festivia é alcoólatra. A personagem de Festivia pode ser mais sombria do que poderíamos esperar. Sequestrada de sua terra natal pela Recapul, ela foi criada no Castelo Butterfly pela Alta Comissão Mágica, possivelmente sem qualquer afeto dos pais, talvez exceto pelo Shasta Khan e o Justin. Portanto, não é de admirar que Festivia tenha crescido como uma eterna festeira, tentando lidar com a sua dor interior com diversão constante e álcool. Tanto que a sua própria varinha é basicamente uma taça de vinho. E mesmo quando ela posa para pintar, continua segurando a sua varinha como uma taça com alguma bebida forte. E toda sua aparência é uma referência ao Dionísio, o deus grego da diversão e do vinho. Alfabeto milniano. Se você já chegou a ler o livro mágico de feitiços, deve saber que nele existem algumas frases codificadas em alguns capítulos, e elas são apresentadas de várias maneiras no livro, desde ser uma ferramenta que foi usada para trocarem mensagens secretamente, até explicações resumidas e algumas frases secretas que só vão te deixar mais curioso ainda do porquê aquilo foi dito. Vamos começar pelo capítulo da Skywine, que é onde achamos as primeiras frases do alfabeto milniano do livro.
livro, dando início a uma explicação que ela cita o seguinte: 16 milnianos se perderam no espaço, e logo abaixo, eles acabaram indo morar em um outro planeta que agora é um mundo abundante. E na outra página diz que um dia eles atacarão Milne. E lá no fundo também tá escrito: esse feitiço é muito perigoso. Dando contexto para o que tá acontecendo, nessa parte do capítulo dela, ela explica como sem querer apagou a gravidade e mandou todo mundo pro espaço. E sim, mais pro final do vídeo iremos ter um tópico só falando sobre isso. Bom, ainda existe várias outras codificações com esse alfabeto, principalmente no capítulo da Eclipsa, onde ela usa isso para trocar mensagens escondidas com seu amante, Globigor. Mas eu não vou traduzir tudo, senão esse tópico seria um vídeo inteiro. Designers da Alta Comissão Mágica. Aqui temos alguns designers de desenvolvimento da Alta Comissão Mágica, começando pela Rekka Poo, que além de sua versão final, existiam mais 5 versões testes que estavam prestes a ser a Rekka Poo. Essa daqui com um estilo mais emo e flamejante, uma com ela um pouco mais alta com o cabelo em chamas. Essa daqui tava parecendo ser mais uma rainha do reino dos demônios do que a própria Rekka Poo. Ela numa versão felina, digamos assim, que eu também gostei muito, e queria até ver como ficaria assim da versão final no desenho. E agora, a minha versão favorita de todas elas, que é a Rekka Poo mais ou menos como se fosse uma versão mais jovem, e com essas velas na cabeça que me chamou muito a atenção. Sinceramente, eu iria adorar se essa versão tivesse sido aceita pelo desenho. Já indo pro Romulus, existem mais 6 versões iniciais dele, começando por essa, que diferente da original, é um Lacoste com cristais nas costas. Essa com o mesmo corpo original, mas com vários cristais na cabeça dele, 3 versões femininas, sendo uma delas contendo um cristal flutuante por cima da cabeça e outra sendo menos mística no caso, tendo um cabelo maior e um chifre de unicórnio. Essa outra mais selvagem, como se estivesse dentro de um corpo de um crocodilo. Por um segundo eu até pensei que ela estaria dentro de um desses bichos que aparecem em Batalha por Milne, mas eu espero que não. E essa última aqui, que pra mim foi a mais interessante de todas as versões dele até agora. Já nas versões do Lakme acabam sendo bem variadas, com versões até bem diferentes da original. Por exemplo, essa dele, sendo uma mini cabra que voa na maior parte do tempo. Essa mais caída pro Velho Oeste, mas acho que tiraria toda a seriedade que ele tem no desenho. Mas ao contrário dessa, também tem uma que passa um ar mais misterioso, que com certeza iria combinar com ele. Uma versão bombada dele tendo uma pegada mais bruta, e essas duas que não mudam muito do Lakme original. Infelizmente só o Omnitraxus ficou fora dessa lista. Porém agora sabemos como a maioria dos membros da Alta Comissão poderia ter sido. O braço monstro do Marco. Havia muitas teorias de que o braço monstro do Marco retornaria em algum momento da série, já que ele mesmo literalmente disse isso durante o seu desaparecimento. Até a Daron disse que planejou a volta dele, mas simplesmente não conseguiu descobrir um cenário exato que faria sentido o retorno do braço monstro. Então, isso é só mais um arco perdido do enredo, ou apenas palavras inúteis de uma criatura estranha sem influência nenhuma na história. Existiam até algumas teorias de que ele poderia retornar junto com o Toph, ou algo do tipo na segunda temporada. Mas pelo jeito, isso foi apenas mais uma ideia de enredo que acabou sendo abandonada durante a série. Selena é meia demônio. Poucas pessoas prestam atenção nisso, mas o pai da Selena era um demônio do submundo, o Sr. Rinho Ashley. Então, basicamente, Selena é uma espécie de híbrido milniano barra demônio como Tom. Talvez sob o cabelo ela tivesse um terceiro olho, algumas orelhas pontudas, até mesmo por baixo do casaco poderia existir presas ou alguma cauda, quem sabe. Talvez seja por esse mesmo motivo que ela se escondia tanto por baixo dos panos, na intenção de querer ser uma rainha perfeita e está escondendo as suas partes demônio, já que a última vez que alguma princesa foi metade monstro, digamos assim, ela não teve uma infância muito boa. Mesmo que eu ache que isso não influenciaria muito se todos descobrirem, já que diferente da rainha Eclipsa, todos sabiam que a rainha Hina, mãe dela, estava se casando com um demônio, e isso era quase esperado de acontecer.
Rainhas antes de Skywine. Skywine foi a 27ª rainha de Milne. Oficialmente conhecemos mais 12 rainhas depois dela, mas antes também existia Lyric, mãe de Skywine, Supina Estranha e a primeiríssima rainha sem nome. Porém, algumas pessoas chamam ela de Moa. Mas e as outras 24 rainhas? Então, não sabemos absolutamente nada sobre elas. Existem mais rainhas totalmente desconhecidas do que conhecidas, para você ter noção. A maior parte da história Butterfly está inversivelmente perdida. Por quê? Porque tudo o que poderíamos saber sobre elas foi queimado junto com o antigo livro de feitiços. Até existem alguns concepts de como seriam algumas dessas rainhas, mas é só isso que temos. Possivelmente a maior e mais importante parte da história Butterfly foi perdida de uma vez. E tudo isso que sabemos ainda não foi nem sequer a metade, e talvez nunca saberemos o resto. Festivia é filha de Justin. Existe uma teoria de que Festivia pode ser a filha de Justin. Primeiro, a semelhança física e parcialmente comportamental entre eles. Segundo, a forma como os dois interagem no último episódio de Starversus. 3. A Alta Comissão Mágica não poderia simplesmente pegar uma garota camponesa aleatória. Então eles trocaram a Meteora pela filha de Justin, que algumas teorias dizem que a mina pode ser a mãe dela também, e por isso que os traços do rosto se parecem tanto. Além disso, Justin era irmão de Solaria, o que torna tio de Eclipsa, e apenas 2 gerações de Festivia. Então faria sentido para a Alta Comissão escolher um herdeiro remotamente relacionado à família real. E lembrando também que ambos são bem parecidos um com o outro. Seus cabelos escuros, os olhos brilhantes e, além disso, suas atitudes. Justin se preocupava em manter o reino elegante, enquanto Festivia adorava manter o reino feliz por meio de festas, ambos sendo desejos bastante superficiais enquanto governavam Milne. O livro mágico de feitiços perdido. Como já sabemos, havia 26 rainhas antes da Skywine, que também costumavam ter um livro mágico especial com Glossarik, onde escreviam seus diários e feitiços. Certamente nesse livro haveria mais informações no que temos no atual, que é este daqui. Mas infelizmente, graças à tolice de Lyric, mãe de Skywine, tudo isso foi perdido para nós fãs do desenho. Então a era pré-Skywine de Milne sempre será um dos maiores mistérios de Starversus As Forças do Mal, tendo a maior parte da história não só da família Butterfly, mas do desenho em si, perdida para sempre. A morte selvagem de Justin. Em uma das cenas de batalha por Milne é visto que há um esqueleto usando um chapéu em uma das armadilhas. Segundo alguns boatos, esse poderia ser o próprio Justin por conta da grande semelhança do chapéu roxo que ele sempre usava. E aí está até chega a usar o chapéu e conversar com o possível esqueleto tataravô dela. E para quem já teve a chance de ler o capítulo dele no livro, que é quase inexistente, sabe que Justin, além de ser uma pessoa inteligente, ele era bastante curioso, e isso pode ter sido uma das causas de sua morte. Assassinos da Solaria. A morte de Solaria foi algo mal explicado, só sabemos que ela morreu em uma emboscada de monstros, mas como exatamente isso aconteceu? Que tipo de ataque foi esse? Como uma rainha tão poderosa assim pode morrer dessa maneira? E o mais interessante, quem conseguiu matá-la? Será que pode ter sido Seth, que foi um dos septarianos mais fortes daquela época? Mas se sim, como ele conseguiu matar uma mulher tão forte? Eu tenho uma teoria de que ele e os monstros, enquanto lutavam com ela, o Seth poderia ter raptado a Eclipsa enquanto a Solaria estava desprevenida lutando. Mas quando ela dá de conta que sua filha sumiu, eles aproveitaram essa brecha para empunhalar ela. Mas, como eu disse, esse foi só mais um dos tópicos de Starversus que acabou sendo mal explicado e que talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu. O Abismo. A Caixa de Pandora da Skywine. Se refere ao capítulo de Skywine, um momento onde ela menciona a abertura de uma caixa estranha e misteriosa. E com isso é que eu tenho uma teoria de que essa caixa pode ser secretamente uma das coisas mais influentes no enredo de Starversus. Vamos lá, em primeiro lugar, ela pode simbolizar que a partir da era Skywine, a maioria dos eventos levará gradualmente à destruição de Milne da magia. E esses ocorridos não é só mostrado no livro, mas também no próprio desenho, com a Meteora querendo acabar com o reino,
reino Toph querendo acabar com o poder das rainhas e a está sendo obrigada a acabar com a magia. Isso tudo porque a Skywine basicamente abriu a caixa da má sorte. E todos esses problemas de guerra e magia começaram a acontecer a partir daí. Tanto que a era pré-Skywine não é mostrada na história, por literalmente não ter nada e ser um momento de paz. Acredito que essa caixa seja usada para guardar alguma entidade poderosa das trevas. Talvez até o chamado Caos, que alguns dizem ser o próprio Afonso, que provavelmente pode ter sido capturado por alguma rainha antiga. Acontece que Skywine apenas deixou escapar a fonte gigante do mal que infectará alguma outra pessoa, fazendo com que ele ou ela faça coisas horríveis. Ainda não se sabe quem pode ser a real incorporação do Caos, mas o que temos certeza é que alguns dos vilões que já foram apresentados ao decorrer da série, existe uma grande chance de ser o próprio Caos em pessoa. A origem da magia. O que é e da onde veio a magia? Qual é a física por trás disso? É uma espécie de matéria? Como ela apareceu no reino mágico assim de repente? Há quanto tempo esse reino existe? Como ela e tudo isso está conectado à varinha e os cavalos? Quais são as outras propriedades dela? Esse é definitivamente um dos maiores mistérios de Staversus que nunca foi explicado. O que eu quero exatamente abordar nesse tópico em si é que não sei se você já percebeu, mas a maioria das coisas que tem a ver com a origem de Milne e a família Butterfly simplesmente não tem explicação, sendo algo inexistente que nunca saberemos o que foi e como foi. O povo de Skywine perdido no espaço. No capítulo dela, sabemos que uma vez a rainha basicamente apagou a gravidade de Milne, mas ela conseguiu consertar tudo de alguma forma. No entanto, Skywine menciona que 16 pessoas ainda estavam perdidas no espaço. A questão é o que diabos aconteceu com elas depois. Será que simplesmente morreram? Pelo que foi dito em uma mensagem codificada em seu capítulo, elas acabaram indo parar em outro planeta abundante, que algumas teorias dizem que poderia ser a própria Terra nossa. E o que me deixa intrigado é que em uma outra mensagem codificada que fica logo acima da explicação, Skywine cita que um dia eles atacarão Milne. Isso pode abrir porta para várias outras teorias, de que talvez essas pessoas estejam em um outro lugar planejando voltar com uma vingança ou algo do tipo. Algo que nunca chegou a acontecer na série. Mas se eles realmente foram parar na Terra, isso com certeza causou alguns eventos importantes na história de Staversus que a gente ainda não sabe. Tem uma teoria que diz que o Marco poderia ser descendente de algumas daquelas pessoas que foram parar na Terra. Isso explica o porquê dos corações nas bochechas, provando que apenas milnianos podem ter isso e que o Marco seria um deles. A previsão de Hina. Isso se refere ao poema de Hina, que claramente sugere o fato de que a magia deveria ser destruída no final, que foi o que aconteceu. Então, querendo ou não, ela já poderia saber disso muito antes que todo mundo. Me pergunto como que ela viveu sabendo de um fato tão assustador assim. E pra quem já leu o capítulo dela, já deve saber que Hina é uma pessoa muito misteriosa e repleta de enigmas. Talvez não só sobre a previsão do fim da magia, mas também outros enigmas de seu capítulo já poderia muito antes estar revelando o futuro da série. Rainha Moi. O nome Moi é provavelmente um nome dado por um fã, que se refere à primeira rainha de Milne, que foi mostrada no episódio Lições da Meteória. Não sabemos praticamente nada sobre ela. Algo que seria muito interessante era saber como ela começou a usar sua varinha, que foi aleatoriamente dada pelo Glossaryck. Ela sabia do que era capaz? Como exatamente ela se tornou rainha de uma hora para outra? E se foi ela? Porque não quer dizer que por conta dela já ter uma varinha que automaticamente o povo iria começar a enxergar ela como uma rainha. Lembrando que estamos falando do início de tudo. Então sim, isso é possível. Mas eu me pergunto, qual deveria ser o verdadeiro nome dela? É algo que não fazemos ideia porque nunca foi dito em lugar nenhum. Rainha Moi, a primeira rainha de Milne, é um completo mistério.
O possível roteiro da quinta temporada. Há algumas pessoas que esperam que Staversus consiga de alguma forma ter a sua continuação algum dia, podendo ser em formato de filme, quadrinhos, spin-off, jogo ou até mesmo um reboot, mesmo que eu não ache uma boa ideia essa última opção. E pra quem acompanha o Twitter da Daron, já deve estar sabendo que ela tá produzindo algo novo na Nickelodeon. Será que poderia ser algo relacionado a Staversus, as Forças do Mal? Talvez, mas ainda é bem provável. Aonde eu quero chegar é que em alguns lugares da internet existem alguns supostos roteiros vazados da quinta temporada, mas o que me chamou mais atenção em específico foi esse daqui, que tem episódio por episódio e as suas sinopses, e ele vai até o episódio 22, que é a quantidade dos episódios que normalmente tem nas temporadas do desenho. Eu vou citar apenas os primeiros 5 episódios desse roteiro, senão o vídeo iria ficar maior ainda, ok? Episódio 1, o primeiro encontro. Cerca de uma semana depois de Clive, o episódio final da quarta temporada, Marco está tentando ter o seu primeiro encontro oficial com a Star, que ainda está tentando descobrir a sua vida após tantas mudanças. Episódio 2, Mina Butterfly. Com alguns Milnianos discutindo sobre quem seria a nova rainha de Milne, ou se no caso teria alguma rainha, Mina tenta descobrir uma maneira de reviver a magia, com mistos resultados. Episódio 3, primeiro ano. A Star volta à escola, que agora é com humanos, Milnianos, cabeça-pôneis, monstros e demônios. Está tenta promover a paz entre os alunos, enquanto Marco procura um emprego e se inscreve na faculdade. Episódio 4, o monstro imortal. Hasticor e um grupo de septarianos se interessam por algo importante que é capaz de manter a Terra e Milne juntos, e com isso em mente começam a planejar algo. Episódio 5, a Noite das Garotas. Lua e Eclipsa decidem ter uma Noite das Garotas. Enfim, esse foi só um pedacinho de um suposto roteiro da quinta temporada. Eu não vou falar que acho total verídico, mas de tudo que eu imagino que poderia acontecer em uma continuação da série, é o que mais chega perto. Tanto que ele é discutido até hoje no Reddit de ainda ter chance de ser o real roteiro da quinta temporada. O significado oculto no nome das rainhas. Para quem já leu o livro mágico de feitiços, talvez já deva saber que no capítulo de algumas rainhas existem alguns símbolos que estão ao redor delas. Todas têm pelo menos uma parte desses símbolos, exceto a de Renia por algum motivo. Eu vi em alguns pontos que eles simplesmente começam a se repetir, mais ou menos como se fosse uma linha com um alfabeto, como A, B, C, D, E, F e vai indo de novo e de novo. Então o que nos resta acreditar é que eles formam exatamente nenhuma combinação, que seria palavras reais, e sim só um alfabeto se repetindo. Eu vou tentar demonstrar um pouco como que isso acontece. Veja que esse suposto padrão se inicia mais ou menos por aqui. Eu não sei se é exatamente aqui que começa, mas digamos que esse símbolo fosse a letra A do alfabeto. Vejam que esses símbolos vão seguindo, seguindo e seguindo, até se repetirem de novo, sacou? E isso continua acontecendo em todas as partes. Algo que esqueci de dizer é que essas linhas do alfabeto às vezes podem ser cortadas por causa do espaço da folha, mas raramente perdem a ordem dos símbolos. Pelo que eu percebi, existem aproximadamente cerca de 32 caracteres nesse padrão. Ainda não tenho certeza da quantidade exata, porque não sei se às vezes os símbolos podem ser só um ou só estão separados se for o caso. Eu tenho uma teoria de que isso talvez poderia significar o quão importante aquela tal rainha foi pro reino Butterfly, e isso explica o porquê a de Renia não tem nada no seu capítulo. Ou talvez apenas seja uma escrita sêmica, que é algo que não tem significado e apenas estão ali pra ficarem ali. Ah, e lembrando, às vezes esse alfabeto pode ser um pouco diferente em algumas rainhas, mas em geral ainda é o mesmo. Afonso Digno é o vilão final. Acredita-se que Solaria seja a real vilã final de Staversus, mas isso não é totalmente verdade. Em O Livro Mágico de Feitiços, Afonso convenceu Solaria a iniciar a Guerra dos Monstros e manipulou o conselho para votarem a favor de uma guerra, o que sabemos que isso deu um grande problema mais pra frente. E pelo que eu acredito, o seu retrato não deve aparecer desde o primeiro episódio sem motivo. Como eu disse anteriormente, Afonso poderia ou pode ser um personagem muito importante que talvez nunca saberemos a sua real influência na história do desenho. Mas de que ele é suspeito de ter planejado toda essa guerra propositalmente, ele é. Bom, indo para um outro lado, às vezes eu imagino que tudo isso que aconteceu no desenho até agora foi criado pelo Afonso. Tudo da história é apenas
apenas a imaginação dele sendo retratada. E talvez essa seja a única coisa que explique todas essas aparições dele sem nenhum contexto no meio da série. E essas coisas sobre ele são citadas de um jeito tão insignificante na história que nem eu sequer tinha reparado o real objetivo por trás de tudo, que era mostrar o quão incomum os acontecimentos de sua vida se condiz com a moral de Starversus. Que você precisa aproveitar o tempo com as pessoas que você gosta e ama antes que desapareçam. Que todo ato, sendo pequeno ou não, também pode ter as suas consequências lá na frente. Mas quando finalmente decidimos agir, é quando damos de conta que tudo isso era inevitável. O tão falado evento canônico, que só ele, eles e você reconhece que isso precisava acontecer, porque só assim sabemos que a moral de tudo sempre esteve no valor que você tem e que você dá. Starversus As Forças do Mal retrata exatamente isso com a Star e o Marco, porque ele já passou por isso. Então talvez o misterioso capitão do mar, Afonso Digno, pode ser mais importante do que pensávamos. E tudo isso está apenas em um lugar. Episódio piloto. Há um tempo atrás, um usuário anônimo simplesmente conseguiu vazar o episódio piloto completo de Starversus. Sim, o episódio de 13 minutos completo. Esse piloto foi produzido e apresentado em 2012 para a Disney, sendo uma versão das ideias iniciais que o desenho teria. E como eu citei na primeira parte do Iceberg, o Marco em sua versão piloto se chamaria Sol, porque durante esse episódio chega até a ser estranho ouvir a Star chamando ele de Sol. É algo que eu não estava acostumado, para falar a verdade. E tem muitas cenas que são basicamente idênticas com o que acontece com os dois primeiros episódios do desenho, que são Está Vem Pra Terra e Casamenteira. Enfim, meio que esses dois episódios foram mesclados nesse piloto, tanto que diferente do primeiro episódio original e do piloto, o episódio que conhecemos explica com um ritmo bem mais calmo, parte por parte, como a Star parou na Terra e como ela conheceu o Marco. Já no piloto é bem diferente. As coisas acontecem com um ritmo muito frenético e resumido. Ela simplesmente de uma hora para outra já é mandada pra Terra e cai de paraquedas na casa do Marco sem quase nenhuma explicação. Mas tirando isso, muitas coisas se assemelham com o primeiro episódio original, já que estamos falando de um piloto, claro. Mas ainda existem algumas cenas, como o final da própria abertura, que na minha humilde opinião, diferente da original, essa daqui chega até a ser meio macabra, com todo mundo sendo amassado do nada. E assim, o episódio começa. A Star tem sua primeira semana na escola Echo Creek. Algo que eu queria citar é que, diferente do Marco que já conhecemos, que consegue ser uma pessoa mais calma, aqui no piloto ele simplesmente se estressa muito fácil, tanto que ele fica puto porque a Star só em uma semana conseguiu ter mais amigos que ele, que passou a vida toda na escola. Indo mais pra frente, tem aquele momento que a Star fica com medo de ser mandada pro reformatório Santa Olga, e nisso vimos nada mais que a primeira aparição da Meteória na sua versão piloto. Mas não para por aí. Se lembra que na versão original a Star vai ligar pros seus pais e acaba ligando sem querer pro Tom? Então, isso também acontece no piloto, e é uma das cenas mais diferentes que acontece no episódio inteiro e levemente assustadora, porque vocês já devem ter noção do que vai acontecer. O Tom em sua versão piloto é literalmente um demônio, pra não falar outra coisa, porque ele é um dos personagens com o design mais horrível que eu já vi nesse piloto até agora. Não tem muito o que dizer, só é horrível. E falando em designers, vocês já devem ter notado que tanto a Star quanto o Marco, no caso o Sol, também tem as suas diferenças da versão original, e isso se aplica até em suas personalidades. O Marco com uma calça jeans e um moletom com o vermelho mais forte e, como eu disse, sendo mais irritadinho que o normal. A Star com roupas mais simples e com cores não tão chamativas, diferente da versão original, e com uma personalidade mais bobalhona. Não que isso tenha mudado muito. Bom, também existem vários outros personagens que passaram por mudanças. Por exemplo, os pais da Star, que já tinha citado antes. Também os pais do Marco, nada muito significativo. Até a Britney, aquela garota chata, mudou alguma coisa. Também eu não posso deixar de citar os cenários desse piloto, como o Castelo Butterfly, que antes era mais exagerado ainda do que conhecemos. É bem notável que aqui eles queriam realmente mostrar a luxúria. Também tem a casa do Marco, que era apenas mais uma casa sem vida. O quarto da Star sendo mais simples que o original. O Castelo Santa Olga,
que não mudou muita coisa, ainda continua aparecendo um presídio. E claro, os cenários da versão final são infinitamente melhores do que a do piloto. Chega até a aparecer outro desenho. Mas ao contrário das mudanças, também teve alguns personagens que não mudaram nada. Como a Jack, a professora Skulnik, Ludo, Sapo Musculoso, mano, ele não mudou nada. Enfim, e esse é o episódio piloto de Star vs As Forças do Mal, que esteve escondido durante todos esses anos. E é aqui que finalmente terminamos esse grande iceberg. Bom, esse vídeo deu muito trabalho, então eu espero de coração que você tenha gostado. E já adiantando, quero agradecer a cada um que participou da produção desse vídeo durante esses meses, porque de longe esse é um dos vídeos mais trabalhosos que eu já tive aqui no canal. Mas enfim, se você chegou até aqui, comenta bolo de cenoura, que aí eu vou dar coração no seu comentário, certo? É isso, muito obrigado por ter me assistido. Não me cobrem coxinha. E até a próxima. Fala sério, você não pensou que iria acabar assim não, né? Ara. E aí pessoas, eu sou o Tio Fels. Eu vim aqui no final do vídeo para anunciar uma notícia muito importante relacionada ao canal. Vocês já devem saber que eu passei um tempinho a mais que o normal sem postar vídeo aqui. Isso é por conta que nesse último ano eu decidi dar atenção total a um projeto que eu tava preparando há um bom tempo atrás. E o nome dele se chama Caindo em Sonhos. Um livro que conta a história do nosso queridinho Fels Nohara. E lembrando, Fels é um personagem e Guilherme, agora vocês já sabem. A única coisa que eu posso dizer é que em breve vai ter um vídeo só falando sobre isso, ok? Caindo em Sonhos é um projeto que eu realmente me esforcei muito nesses últimos 2 anos, mais especificamente nesse último ano pra cá. E eu tô muito orgulhoso de finalmente tá podendo compartilhar isso com vocês. Muita coisa vai mudar a partir de agora. E eu espero que vocês estejam preparados.